Olá, graça e paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Aqui estamos para mais uma vez estarmos compartilhando uma porção da palavra de Deus, trazendo assim a mensagem de Deus para o nosso coração. Queremos ler a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, que vai nos dizer assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te somos gratos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos por tudo, ó Pai, te agradecemos agora também pela porção da tua palavra lida, e te suplicamos, ó Deus, que esta fale ao nosso coração, porque necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos agora e sempre. Amém e amém. Meus amados, nós queremos falar nesta oportunidade a respeito do tema Cristo, a união dos homens. Deus jamais fez separação de pessoa. Quando olhamos para esta questão, vamos perceber que é coisa do homem, porque a vontade de Deus é que sempre os homens estivessem unidos, que sempre os homens estivessem e estejam juntos. Mas infelizmente existe esta discriminação que a sociedade em que vivemos faz, por questões socioeconômicas, por questões raciais, por questões políticas, por questões religiosas e por muitas outras questões. Então há esta separação feita pela sociedade. Mas interessante que quando olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está espalhada sobre a face da terra, nós vamos ver que estas questões também acontecem dentro do âmbito igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos, meus amados, no texto que lemos, que Jesus Cristo ele veio para desfazer todas estas questões. Ele veio para estar unindo os homens, para que os homens possam viver em união entre si, mas para que o homem também possa estar unindo-se a Ele através da reconciliação por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora então, amados, a solução está diante de nós. A solução está diante dos homens. E a decisão é nossa. É nós agora então que devemos, que precisamos tomar a decisão de estarmos nos unindo a Deus, nos unindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nos unindo também ao nosso próximo, para que possamos viver bem e para que possamos também cumprirmos com o objetivo de Cristo Jesus, que veio a este mundo para que então possamos viver em união.
Olhando para o texto, nós vamos perceber, não só exatamente o texto que lemos, mas todo este texto que fala a respeito desta união através da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós vamos entender que o homem sem Cristo, ele não tem esperança. O versículo de número 12 nos diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, meus amados, Cristo, ele veio nos trazendo a esperança de uma vida melhor, a esperança de uma vida tranquila, a esperança de uma vida futura com Deus, até porque o homem perdeu esta esperança quando o pecado entrou no mundo e quando o homem foi destituído da glória de Deus. A esperança, meus amados, ela vem para a vida do homem através do conserto que o homem faz com Cristo Jesus, nosso Senhor. Conserto no sentido de se arrepender dos seus pecados, de voltar atrás, de crer, de aceitar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e deixar com que Cristo possa então guiá-lo, deixar com que Cristo possa estar dirigindo a sua vida. O sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, ele vai então nos ligar primeiramente a Deus, ao nosso Criador, mas vai nos ligar também ao nosso próximo, aquele que está do nosso lado, porque quando nós reconhecemos a Cristo, quando nós temos Deus em nosso coração, então com certeza a nossa vida ela é transformada, ela é modificada e nós passamos a fazer tudo diferente e em nós é gerado, é produzido o amor de Deus e nós vivemos agora então com este amor para com o nosso próximo. Este amor vai nos trazer então esta união. Vamos entender também, meus amados, que Cristo desfaz a inimizade, reconciliando os homens, gentios e judeus em Cristo tornam-se um. Interessante, meus amados, que os judeus eram aqueles que achavam que a salvação era só para eles, pelo fato de Jesus Cristo ter nascido da linhagem judaica, ser descendente de judeus. Então os judeus achavam desta forma porque Jesus Cristo veio ou porque Jesus Cristo viria entre os judeus. E gentios eram considerados todo aquele que não era judeu. E também era considerado então pelos judeus que estes não eram salvos, não recebiam de Deus a salvação, porque a salvação era para os judeus. Mas Cristo Jesus, ele veio para desfazer todo este mau entendimento, para quebrar esta barreira e para estar reconciliando o homem com Deus, tanto os judeus quanto os gentios, mas também reconciliando os judeus com os gentios e sucessivamente os gentios com os judeus. Esta parede de separação que existia entre os homens, então ela foi quebrada, ela foi derrubada por Cristo Jesus. E agora ambos têm acesso ao Pai, tanto os gentios quanto os judeus. Quando estamos unidos por Cristo, tornamos-nos um só povo, tornamos-nos a família de Deus.
O versículo 19 deste texto vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Meus amados, para vivermos edificados e fundamentados em Cristo, foi que Cristo veio a este mundo, foi que Cristo nos trouxe esta possibilidade de tornarmos sua família. E quando nos tornamos então família de Deus, tendo Cristo Jesus como nosso Salvador, nós vivemos edificados e fundamentados em Cristo, porque Cristo Jesus é a nossa base, é a base para a vida do homem. Cristo Jesus, Ele veio também para que nós pudéssemos nos ajustarmos e crescermos como templo santo do Senhor, para que o nosso corpo pudesse realmente ser templo do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer assim: vós sois templo do Espírito Santo. Aquele que recebe a Cristo, aquele que crê em Cristo como Senhor, como Salvador. E a vontade de Deus, meus amados, a vontade de Cristo é que realmente o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. A vontade dele é que nós vivemos com Ele e permitimos que Ele possa também viver em nós. Essa é a vontade de Deus, meus amados, para a minha vida. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para a vida dos homens, para a vida da sua igreja que está sobre a terra. Vivamos, pois, meus amados, o melhor de Deus e sejamos felizes. Existe um ditado que diz que a união faz a força. Se vivermos unidos, então vamos nos tornar fortes para a honra e para a glória de Deus. Mas precisamos saber também que a união leva o homem a Deus. União com Cristo, união com os homens, união com Deus, o nosso Pai. Que Deus a todos abençoe. Fique na paz.